noite, estamos em mais um Comunica FIPECAF. Hoje estamos no Itaú com a Denise Rios e o Gustavo. Denise, conta um pouquinho do que você faz aqui dentro do banco hoje. Eu sou a Head de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos e trabalho no Itaú desde 2006, estou nessa área desde 2010. Gustavo? Eu sou superintendente de investidores, de relação com investidores institucionais. Basicamente, tenho todo o relacionamento com os nossos investidores, fundos de investimentos, bancos que têm ações ou títulos do banco e outros stakeholders. Trabalho no banco desde 2001, entrei aqui como estagiário, continuo aqui até hoje. Interessante. Hoje nós vamos falar sobre mercado de capitais e sustentabilidade, que é um tema hoje que está muito em evidência, né? Sim. Denise, me conta um pouquinho como começou essa parte de sustentabilidade dentro das empresas. O conceito não é novo, né? Uhum. Ele vem mais ou menos do início aí, essa conversa sobre as empresas terem consciência das questões ambientais é da década de mais ou menos 1960, esse conceito. Uhum. E a gente, se for dividir, a gente divide basicamente em três partes, tá? Mais ou menos do início até nessa primeira fase, onde ela era muito uma questão de qual o impacto que as empresas geram no ambiente. E era quase uma questão legal, então nascem nessa época, inclusive, os departamentos jurídicos, as primeiras questões de regulação ambiental para as empresas. Sim. Ela passa por um segundo momento que a gente chama de mais ou menos final ali dos anos 90 até mais ou menos o momento atual, que é uma era onde as empresas e o ecossistema pesa mais do que as empresas, então você tem que dar conta desse impacto, né, de como você está gerando resultado financeiro, mas ao mesmo tempo está considerando isso como uma variável de decisão dos negócios. Tá? Uhum. Nesse período também começam a nascer algumas fundações e as primeiras áreas de sustentabilidade nas grandes empresas, os índices de sustentabilidade são desta época também, então o mercado financeiro começa a se atentar ao valor disso, tá? Então os índices nascem mais ou menos nisso, e a gente está caminhando muito rapidamente para um movimento que a gente chama, a primeira fase é compensar débitos, aqui é o que a gente chama de net zero. Se você tem resultado, mas não deixa nenhuma pegada, nenhum resultado negativo no meio ambiente, já é considerado quase ok, mas a gente está indo para a era das empresas que conseguem ser parte de uma economia que regenera esse ambiente ou que contribui de alguma forma para o bem-estar, para a saúde da sociedade como geral, que são empresas que geram impacto positivo e passam a cada vez mais serem preferidas, escolhidas, seja para trabalhar, para comprar, também em função disso. E isso faz com que elas sejam mais eficientes, enfim, tenham melhor resultado. Então a gente está rapidamente caminhando para esse mundo do que a gente chama impacto positivo, que tem referências para medir impacto, como que a gente tem visto aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se você quiser hoje uma régua de como medir se a sua empresa está gerando um impacto positivo e conectado com os grandes desafios do mundo, essa, por exemplo, é uma delas. Tá? Entendi. E hoje, né, falando um pouquinho de hoje, né, Brasil. Sim. Hoje as empresas, elas estão preocupadas com sustentabilidade ou são poucas empresas que estão preocupadas? Como é que está isso hoje no Brasil? Eu acho que a maturidade é cada vez mais crescente. Eu me arrisco a dizer que a gente pode falar pelo nosso lado, inclusive de influência com essas empresas, né, do ponto de vista de ceder capital. Sim. Toda grande empresa que tem ações, enfim, que é relevante na sua cadeia de valor, enfim, que é uma empresa madura e grande, ela não só tem essa área, mas muito mais do que isso, ela considera esses impactos, são muito diferentes. Se você estiver falando numa empresa de produção, de bens de consumo, num setor que usa mais recursos naturais, ou mesmo num banco. Num banco é muito a expectativa do tema de sustentabilidade, quando a gente é cobrado ou é perguntado, é muito sobre como eu considero essas variáveis quando eu estou concedendo crédito, quando eu estou aconselhando alguém sobre um investimento, porque definitivamente essa é uma questão que afeta o capital. Ninguém tem dúvida de que essas questões sejam do lado negativo. Quando você gera um impacto, ela pode não só ter uma questão reputacional, que é quase óbvia hoje em dia, mas basta ver os exemplos mais recentes de se uma empresa tem um problema e acaba sendo parada por uma questão externa, que não está classificada, como carbono, por exemplo, escassez de água, ou mesmo um problema que ela gere numa cidade, num lugar onde ela está acontecendo,
ela certamente vai ter sua atividade parada e isso compromete, inclusive, a capacidade de ela retornar esse custo, esse empréstimo, pagar, enfim. Então, ela é muito mais concreta, tá? E o setor financeiro, usualmente, cada vez mais, vem considerando essas variáveis para conceder crédito. E cada vez mais expandindo isso também na nossa cadeia de valor, que é o que essas empresas também fazem. Então, quando você é uma empresa menor ou está trabalhando numa empresa, você acaba sendo impactado por isso, tá? Porque na cadeia de valor eu também considero isso para escolher você como fornecedor, porque o impacto no fornecedor também vai ter uma relação importante desses temas junto com a empresa. Então, cada vez mais, eu acho que a gente poderia dizer que não é 100% maduro e que empresas, às vezes, menores têm mais dificuldade em entender ou, às vezes, até falar, podem se dar o desafio de falar, puxa, será que eu devia fazer isso agora? Mas, usando, inclusive, os dados da Febraban, se você considerar quanto de crédito a cada ano, desde que temos regulação para banco, vai indo para setores da economia que são considerados mais verdes, a gente vê que do lado do setor de uma economia mais, que a gente chama mais emissora de carbono, mais de infraestrutura, o número muda pouco, mas o lado do crédito que está indo para empresas com esta característica está aumentando, quase dobrando a cada ano. Esses dados estão no site da Febraban e é super interessante avaliar. Então é quase que natural imaginar que quanto mais você nascer com esta consciência, ou se incorporar dessa consciência com uma metodologia de gestão, de planejamento, inclusive principalmente de estratégia para os próximos anos, melhor vai ser seu acesso a capital, inclusive. Entendi. Então, nós podemos falar também que os investidores estão olhando mais para essa questão de sustentabilidade, Gustavo? Certamente, eu acho que a gente tem uma evolução muito grande ao longo desses últimos anos. Eu trabalho no RI há 8 anos e a evolução nas discussões que a gente tem com o mercado tradicional é enorme. E aí eu vou separar o mercado em 2 mercados. O mercado tradicional, que era aquele mercado que olhava muito para a performance financeira das empresas, capital, pessoas, administração, governança sempre foi algo super forte, sempre existiu, mas aí eu separo do novo investimento, que é o cara que ele está muito mais focado em questões sociais, ambientais e como que você retorna isso para a sociedade, você toma cuidado com isso, não, e etc. A gente vê cada vez mais recursos crescendo, indo para esse novo mercado, vou chamar de novo mercado aqui por falta de um novo nome, mas de fundos sustentáveis, focados em governança, focados no meio ambiente, e o pool de recursos cresce cada vez mais, e muitas das vezes tem incentivos governamentais. A gente vê muita coisa acontecendo na Inglaterra, impulsionado pelo próprio príncipe Charles, que é um dos grandes promotores das discussões de sustentabilidade no mundo. Mas também a gente vê no mercado tradicional também uma demanda cada vez mais crescente para que isso seja discutido. Foi até bem emblemático, no ano passado foi divulgada a carta de um grande fundo americano, um dos maiores fundos do mundo, a BlackRock, administra mais de 3 trilhões de dólares de recursos, sendo 1,7 trilhões são administrados por ele, e o restante é fundos de índice. E o seu presidente, o Larry Fink, soltou uma carta. Ele não poderia ser mais tradicional do que a BlackRock, né? Lógico. Ele soltou uma carta para todas as empresas investidas sobre justamente a preocupação da sustentabilidade dos seus negócios, os negócios que eles investem e a preocupação que eles têm com isso. E a cobrança que eles querem justamente no engajamento com as empresas, nas discussões desses temas. Eles querem ver cada vez mais isso perene nas discussões. Não só, ele não quer discutir o próximo trimestre. O investimento dele é de longo prazo, ele está olhando pela aposentadoria das pessoas. Então ele está querendo discutir justamente o que você está fazendo para que esse negócio continue existindo daqui a 10, 20, 30 anos. E não tem como você passar por essa discussão sem passar por essas questões. A Denise bem ilustrou aqui algumas questões justamente do ponto de vista do risco. E para banco a questão de risco, a cultura de risco é essencial. Mas essa carta foi muito marcante no mercado, ainda mais vindo de quem veio e do pool de recursos que vem. Ou seja, você tem uma indústria hoje, você tem um pedaço grande da indústria olhando para isso. E eu acho que aqui é importante para as empresas, como a gente tem feito, não é só tratar isso como um tema à parte, e sim trazer isso cada vez mais. Não vou falar de sustentabilidade porque o meu discurso já tem isso.
entremeado em tudo que eu falo. Quando eu falo de risco, a gente está falando de risco não só de crédito, não estamos falando mais de risco de capital, a gente está falando de riscos do impacto social, do impacto ambiental de um crédito que eu vou financiar, ou de um seguro, então, que a gente vai fazer de alguma operação. Então, tudo isso acaba trazendo uma maior clareza de que a estratégia, de fato, está estremeada. Curiosamente, ao mesmo tempo que essa carta foi divulgada, o Itaú, a gente divulgou numa teleconferência de resultados, foi mais ou menos que casou justamente com a nossa visão de longo prazo, onde a gente trazia 6 visões do banco, 3 do que a gente queria continuar e quer continuar fazendo, em constante transformação, né, em constante evolução, mas a gente já faz e quer continuar melhorando, né, a gente chama de melhora contínua, e 3 prismas do que a gente quer completamente transformar, seja na questão digital, pessoas e visão do cliente. Mas mais do que isso, o que não está presente aqui é sustentabilidade e governança. A gente fala no começo dessa apresentação que isso aqui é condição, vou usar o termo de sine qua non, isso aqui permeia tudo dessas 6 visões, não só das 6 visões, como o nosso resultado trimestral. E a gente tem um papel extremamente importante, não só em responder às perguntas do mercado, mas em educar o mercado, justamente mostrando o valor que isso tem no nosso resultado hoje e vai ter no resultado futuro. E o quanto o nosso resultado é sustentável, ou ele não é tão volátil quanto ele poderia ser, em função justamente da gestão que a gente acaba tendo desse tema. A gente tem um desafio cada vez maior de trazer essa discussão nas nossas divulgações de resultado. Eu acho que esse é um ponto que sim, a gente deve evoluir bastante, em trazer isso muito mais nas discussões ali no dia a dia com o investidor, mas eu acho que a gente tem feito um trabalho bem forte nisso. Eu junto com a Denise, a gente tem uma agenda enorme de educação de investidores. Então, assim, a gente não tem só uma discussão com investidores especializados, como a gente insiste muitas vezes em misturar um pouco, em trazer formadores de opinião de outras partes que não estão prestando atenção, justamente para escutarem o que o outro lado está falando, porque muitas vezes ele está ali olhando muito o resultado ali do trimestre contra trimestre, que até o ponto que o Larry Fink da BlackRock traz, e ele esquece todo. Esse resultado trimestral, no próximo trimestre, ele talvez não seja o mesmo por causa disso. Fala 4 bons resultados trimestrais, não necessariamente são bons resultados em termos de 10 anos e tudo mais, tá? Eu acho que esse olhar por curto prazo, ele perde um pouco da perspectiva dessa questão de impacto que, na verdade, muitas vezes ele acaba aparecendo, eu acho que ele é mais conhecido pelo risco hoje. A gente podia citar aqui inúmeros exemplos com dados estatísticos do quanto isso é relevante. Mas eu acho que o que mais é importante é o quanto ele traz de oportunidade. Por exemplo, os 2 assuntos mais falados da questão ambiental são preço de carbono, tá? E mudanças de clima e o impacto. A gente tem, por exemplo, uma força-tarefa. O Banco Itaú faz parte de um task force, que é do Financial Stability Board, é um dos autorreguladores do mercado financeiro, que está trabalhando para precificar e colocar numa valoração o impacto das mudanças do clima no nosso capital, no nosso custo de capital, enfim, no valor do capital que a gente tem que ter para fazer o banco. Por quê? Porque, de fato, isso afeta um seguro, está afetando a produtividade agrícola, está afetando, é muito mais claro que a gente tem menos, mas, por exemplo, imagina se você se você financia, por exemplo, casas num lugar onde está aumentando a incidência de alagamentos e furacões. Isso está acontecendo dos 10 últimos verões que a gente teve, dos 200 que a gente mede, os 10 últimos verões que a gente teve foram os 10 últimos verões mais quentes. Então, assim, hoje, cada vez mais, há 5, 6 anos atrás, mudança de clima eu sei, mas hoje ele é ciência e ele é parte de valoração, de planejamento estratégico e tal. E precificação de carbono, você vê grandes empresas, tá? Recentemente o CEO da Unilever fez até uma piada sobre isso. Falou, se você tem dúvida do impacto que carbono causa, experimenta andar com o seu carro, virar do escapamento para dentro. O que a gente faz hoje, tá? É que de alguma forma você privatiza o resultado, socializando muitas vezes o impacto, tá? E isso vai se arrumar na economia. Basta dizer que o Prêmio Nobel do ano fala exatamente sobre esse tema. Então, tudo isso para dizer que ele é uma variável que, acho que tudo que a gente não deveria nem recomendar, e muito menos fazer,
Aí falar, não, olha, aqui tem o banco, aqui tem o meu negócio, e aqui do lado, com parte do resultado, eu incentivo aquilo, faço aquele outro. Não são projetos à parte. É como isso funciona numa governança que está aprovando o risco. É como é que você desenha novos produtos, porque do mesmo lado que eu vou, talvez, deixar de financiar coisas por causa desse impacto, por outro, tem toda uma economia crescendo de inovação, de tecnologia, que vai resolver esses problemas e tudo mais, para onde esse crédito vai migrar. Aí eu uso um exemplo muito simples, falo, isso não é sobre não fazer negócios, né? Falo, nosso papel aqui não é ficar dizendo não, 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 e muito menos dar um selo de sustentabilidade, mas avaliar risco e oportunidade para esse capital, que é de um investidor nosso também, de forma correta. E é muito mais claro imaginar que esses setores que são mais novos e que nascem já resolvendo essas questões também por dentro, são muito mais viáveis, inclusive financeiramente, no tempo. Então faz parte também do nosso dever fiduciário, não só orientar os investidores e falar, você não me perguntou, mas eventualmente como é que você lida com isso, enfim, qual você acha que é o desafio, bem como as empresas, tá? E bem como a gente também trabalhar isso do ponto de vista de engajamento interno. As nossas operações, elas têm um impacto menor do que talvez uma grande planta industrial, mas a gente está falando aqui de mais de 90 mil pessoas, tá? E a gente, quando usa isso nas nossas operações, também fala sobre isso, justamente para tentar que do individual até o coletivo, tá? Isso é cada vez mais relevante, tá? Cada vez mais essencial. E tem aí um mundo de oportunidades, de novos negócios, de coisas que estão surgindo, que endereçam essa questão, e a gente mesmo está fazendo isso. Fala, mais do que comprar, às vezes, alguma coisa orgânica ou mais saudável, você está com uma mentalidade mais de cuidado que vai além de você e, de alguma forma, você quer promover coisas que são mais legais. Tá? Essa mentalidade, em algum tempo, ela também se reflete, não só na forma como você está usando o seu dinheiro, mas na forma como você está guardando o seu dinheiro para o futuro também, que é o exemplo que o Gustavo trouxe aqui. Tá? Interessante. Outra coisa, um outro ponto importante também é saber o seguinte: hoje os micro, pequenos e médios empresários, eles estão começando a ter essa mentalidade, ou eles ainda estão pensando ainda só na lucratividade, nos resultados que eles estão tendo? Eu diria que assim, está aumentando sim a maturidade, seja pela questão da cadeia de valor que a gente comentou, né? Essas cadeias de valor das grandes empresas. Cada vez mais você está vendo negócios que estão nascendo já com essa mentalidade, certificações, mercados já segmentados. Isso está acontecendo, é muito claro você vê isso em supermercado, em consumo de energia, por exemplo, em bens de consumo, você ter as certificações de equipamento. Então, ele já está virando meio que uma mentalidade. Muitas vezes ele não é chamado de sustentabilidade. Então, um equipamento, uma geladeira que consome menos, você vem às vezes com a mentalidade muito de eficiência do ponto de vista financeiro, mas ela está falando sobre isso, usar energia de um modo mais eficiente, com menos impacto, inclusive. Então, eu acho que isso, às vezes, não percebido, está começando a acontecer. Eu acho que em bens de consumo, em coisas, em compras diretas de uma forma geral, o consumidor vem pressionando e vem inclusive torcendo, endossando, falando de seja propósito, seja de reputação, seja de valor de marca, preferindo marcas que claramente estão mais atreladas a isso, tá? E muitas vezes fazendo monções ou assim rechaçando marcas que de alguma forma não endereçam isso. Acho que mais diretamente, nas empresas que vendem direto ao consumidor ou que tem essa relação mais próxima, está começando a chegar cada vez mais isso, tá? E eu acho que mesmo empresas que estão no B2B, eu acho que isso começa a ser, por exemplo, um standard de qualidade. Falo inclusive de segurança para quem está comprando, para dizer o mínimo, tá? Então acho que essa é a maturidade do que no momento que a gente mencionou no início, que é o momento do net zero. Se você deixa alguma pegada negativa, por N razões, inclusive financeira, eu vou te escolher menos. Eu acho que o desafio, como muitas das coisas ainda não estão precificadas, carbono, a gente usa até um preço interno de carbono para fazer essa conta, mas que podem ser precificados em 2 ou 3 anos. Imagina se você está construindo hoje uma planta industrial sem pensar nisso, e daqui 3 anos vem uma regulação falando de preço de carbono. A gente tem 74 países no mundo que precificam a emissão de carbono. Então isso no mínimo é um dado do balanço, seja para a gente que está avaliando, seja para você que está tomando empréstimo, muitas vezes até para fazer um seguro, tá?
A gente usa um exemplo da seguradora que fala, eu não vou parar de fazer seguro porque a chuva está aumentando em São Paulo. Isso talvez aumente a quantidade de vezes em que seu carro dá prejuízo, enfim, usa a seguradora. Mas talvez eu possa fazer um seguro, dado que a gente já tem essa informação, inclusive do ponto de vista de segurança pública, você pode cadastrar para dizer se vai chover ou não, e dizer, olha, a gente vai te fazer um seguro de carro que te avisa quando alagar lá na sua casa. Tá? E aí você não vai para lá. Provavelmente você vai achar isso um benefício muito maior do que eu te vender um seguro plain vanilla, normal, tal, sem isso. E isso é atentar para uma mudança da realidade do ambiente onde você está inserido e modelar os seus negócios para resolver coisas que estão acontecendo nesse ambiente. Acho que essa é a nova mentalidade, seja de liderança, seja de ganhar dinheiro. Não tem espaço para você não ganhar dinheiro dessa forma, pelo menos não por muito tempo. Então, por isso que a gente diz que é estratégico. E me conta uma coisa, em relação aos clientes dessas empresas, eles já estão enxergando alguma vantagem em estar adquirindo produtos ou serviços de empresas que claramente se mostram mais sustentáveis? Eu acho que elas já conseguem sim capturar um valor, seja na marca, eu acho que várias pesquisas percebem isso. A gente vê pelo tipo de investidor, acho que o Gustavo pode super falar nisso. A gente gosta desse tipo de investidor justamente porque ele é um investidor que tem uma mentalidade de longo prazo. Tá? Ele faz descontos mais justos, inclusive em crises, e ele tem uma visão de quase que de investidor, no sentido de vou me tornar parceiro dessa ação. Eu acredito nessa filosofia de trabalho, de investimento que gera rentabilidade. Eu acho que isso também está acontecendo mais com as pequenas empresas. Ela começa, eu diria que onde a renda ela é ou mais estável ou mais perene. Então, o investidor que tem legado, que está num private bank, que já sabe que geralmente os recursos dele vão durar mais, às vezes, que a própria existência dele, isso também acontece com as empresas, isso é muito claro. Intuitivamente, se você perguntar para qualquer pessoa, em 20 anos, uma energia mais renovável ou advinda hoje de energia fóssil, qual você acha vai ser mais eficiente? É praticamente intuitivo para qualquer pessoa na rua. Mas do ponto de vista de tomada de decisão, acho que ele está muito mais claro, tá, para essas pessoas, até porque o recurso permanece, a mentalidade é tomar decisões de 20 anos, enquanto que no consumidor, né, nas pessoas físicas, a gente ainda recebe muito poucas perguntas a respeito de fundos dedicados a isso, e a gente tem dois. Tá? Um que, na verdade, está ligado a questões de educação, e outro que está ligado às questões de o que a gente chama de emissão de carbono, a gente chama ecomudança, o outro chama FIES. Então, na verdade, a gente recebe ainda poucas perguntas, mas a gente fala muito deles, por quê? Porque eles são bons exemplos de como você pode fazer com uma coisa não tangível, que é o recurso financeiro, também promover causas, crenças, economias, do jeito que você quer. Então, acho que hoje as pessoas mais reciclam lixo do que talvez escolham produtos com a mesma mentalidade. Então, elas estão mais do lado de mitigar impactos e ainda caminhando para... Mas se você tiver quase no mesmo preço, na mesma condição, como comprar de alguém que, poxa, é um pequeno produtor, ou alguém que faz de uma forma mais legal, você certamente vai caminhar para aquilo. Vai, tá? né? Certamente. Então, eu diria que ele ainda não é totalmente maduro, mas se você está olhando do ponto de vista de tendência, esse vai ser o novo normal. Tá? Interessante. E para o investidor, até pegando o gancho que a Denise deixou aqui, eu acho primeiro, assim, o primeiro ponto que foi um grande desafio para o investidor tradicional foi justamente aferir qual é o impacto disso. Sim. Como que eu mensuro o impacto financeiro? Onde que está o valor? E aí você tem um trabalho grande, um desafio grande das empresas justamente de trazer essa... Como que isso impacta dentro do nosso processo decisório e por que isso impacta o nosso processo decisório e qual é o impacto que você deixou de ver lá atrás quando você escolheu investir em tal e tal e tal empresa, ou porque você não investiu ou porque você deveria investir. A gente tem dos dois lados tem uma força aqui justamente promover essa mudança, tanto nosso de educar o mercado e falar, você deveria estar olhando para isso. E se você não está olhando para isso, você está perdendo um pedaço grande de risco aqui que você não está levando em consideração no seu processo decisório, como os próprios fundos, à medida que eles vão ganhando essa maturidade do mercado tradicional, que vai ganhando essa maturidade, justamente começar a questionar as empresas todas de uma maneira muito mais construtiva, como que eles estão gerindo esses riscos, como que estão gerindo, como você mensura esse ponto ou aquele ponto.
E isso acaba trazendo muito mais mudança. E aí isso vai trazer, não só para a cadeia das grandes empresas, cada vez mais você tem as médias empresas acessando o mercado de capitais, não só na parte de emissão de uma ação, como na parte de emissão de dívida. E você tem um pool de recursos que está cada vez crescendo mais no mundo. Não estamos só falando de Europa, mas crescendo nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, que é direcionado a isso. Então isso facilita o acesso ao mercado de capitais de uma forma muito maior. Porque a pessoa fala, bom, essa empresa, esses executivos, eles estão pensando no longo prazo. Exatamente. Não está pensando no ganho agora, depois. Ele não está no negócio de vender uma empresa. Ele está no negócio de vender aquela ideia, aquele produto, aquele negócio por um período longo de tempo. Então podemos dizer também que as startups estão começando com o perfil também de sustentabilidade, elas provavelmente terão mais facilidade de captação de recursos. Eu acho que sim. Eu acho que elas já começam, inclusive, várias delas, a grande maioria. Eu acho que começar um negócio resolvendo problemas da sociedade, das pessoas, na verdade, a função natural de qualquer empresa. Isso. Eu acho que muitas delas que surgem às vezes, seja pela questão do desenvolvimento da tecnologia, da rapidez, de várias coisas que estão gerando aí novas, inclusive fintechs, tá? A gente está vendo empresas diferentes, de novos jeitos, e que às vezes elas já nascem com a mentalidade assim. Eu vejo muito pouco alguém discutir se ela é sustentável ou não, ou falar não, ela tem aqui alguma coisa de sustentabilidade, mas você não vê quase nada que não nasça com esse conceito de impacto, seja social, seja ambiental, seja resolver problemas, seja simplificar, e que não beba também um pouco dessa nova realidade social, onde a gente está mais cidadão, está mais ativo, está mais consciente, inclusive do poder das nossas escolhas, tá? Porque eu acho que, assim, cada vez mais esse nível de consciência a gente vê muito aqui nos trainees que estão chegando, nas gerações mais novas e no cliente que está chegando, que ele tem um perfil diferente e que, assim, não é resultado de qualquer jeito. Eu trabalho no mercado financeiro há 30 anos. Quando eu comecei, eu falo assim, resultado, teve uma pegadinha aqui, mas tudo bem, compensa, tá? Hoje é do tipo sem perdão, irremediável, a gente vê, assim, seja de saída de índice, a queda de resultados abruptas e marcas que levam uma vida inteira para serem construídas e 5 minutos para se perder, na maioria das vezes, por assuntos ligados a esse. Então eu acho que tem uma consciência de que, assim, fazer resultado financeiro só por fazer, eu não vejo mais, inclusive, mérito corporativo muito grande. A essência é natural. Você resolve um problema, as pessoas acham que é legal, você é comprado, enfim, os seus bens, e a coisa funciona. Mas quando você vai um pouquinho além, você está resolvendo um desafio, porque você é uma startup nova, ou você está com uma grande empresa, até pelo seu potencial de escala, tá? Fazendo alguma coisa que gera um impacto positivo, você definitivamente não precisa discutir a questão do resultado financeiro, porque ela é muito óbvia. Eu falo que a gente tem hoje de compradores, a gente que é patrocinador. Tem gente que não vou escolher essa marca, por quê? Porque eu acredito nisso e eu quero promover que ela exista e a outra não. É esse o mundo que a gente está fazendo negócio. Isso é uma variável, inclusive, olhando como banco, isso claramente é uma variável de crédito, capacidade de pagamento, viabilidade de resultados. Então, eu acho que o grande benefício dessa conversa é que ela migrou do nice to have para o need to have, né? Para o essencial. E eu falo que a meta de pessoas que trabalham com isso, eu trabalho com isso há bem pouco tempo em relação ao total da minha carreira, deveria ser que essa virasse uma conversa normal, porque de fato, em alguns anos, né, com a mentalidade já trabalhando isso cada vez mais, e seja porque a gente já está vivendo restrições de recursos, essa será a mentalidade. Então a gente está discutindo não ser, talvez a gente esteja discutindo se está indo rápido ou devagar demais, que é a grande discussão dos acordos como o Acordo de Paris, da Agenda 2030, até quando a gente tem para fazer isso e o custo da não se mover, tá? Mas que de fato essa é a questão, e o custo da inação, né, de não se mexer, com certeza é muito mais alto, tá, no tempo do que não fazer. Eu uso um paralelo de você falar, a lâmpada de LED é mais cara, só depois de comprar você vai ver
o quanto a relação na sua conta muda. Exatamente. Então, acho que é um pouco dessa discussão. Às vezes é dessa natureza, Uhum. às vezes é simplesmente que existem muito mais oportunidades, coisas novas que precisam ser criadas, tá? Uhum. Do que coisas a compensar. Sim. Então, tem muita coisa fluindo e muito recurso fluindo, Uhum. inclusive de promoção dessas grandes agendas ao redor do mundo para esse tipo de mercado. Certo. Então, eu não tenho dúvida de que a minha torcida é para que seja mais rápido, tá? Porque ele é mais benéfico para todo mundo. Mas, de fato, ele chegou ao mundo dos negócios tradicionais. Bem interessante. Então, e agora, daqui para frente, o que vai acontecer, né? Quais são as previsões para as empresas, para o próprio comércio de produtos e serviços gerais, tanto no Brasil quanto lá fora? Quais são as previsões? O que pode acontecer daqui para frente com essas empresas? Eu acho que os incentivos estão cada vez mais se alinhando com agendas como essa. Né? Uhum. Então, assim, as grandes referências, o que a gente tem visto assim, muito em Brasil surgir, e mesmo lá fora, eu diria que as questões de mudança de clima do ponto de vista ambiental, de escassez de recursos, a gente viveu alguns anos atrás uma crise hídrica aqui em São Paulo, Forte, e alguns né? dos nossos estudos mostram que a gente não percebeu em função da inflação, mas o impacto dela foi da ordem de 0,5% no PIB. Então, é algo relevante. Então, de fato, esses são temas que é muito importante prestar atenção para quem está já no mercado de trabalho e para quem está se familiarizando principalmente com essas questões de tomada de decisão, governança, estratégia, que a gente chama de boas práticas de negócio. Uhum. Os temas mais ligados a questões sociais, como diversidade, direitos humanos e tal, estão eclodindo. Uhum. Inclusive como grandes oportunidades. Então, a gente tem aqui no banco um programa dedicado a mulheres empreendedoras, Sim. tá? Por entender que esta foi uma variável ao separar, por exemplo, as empresas por gênero, na verdade, quando as líderes ou as principais acionistas eram mulheres, a gente via que tinha um desempenho que era diferente das empresas que a gente chama mais tradicionais, que são gerenciadas, na verdade, por mais tempo, por mais homens e tal. E esses estudos mostraram que, na verdade, o que elas precisavam eram serviços diferentes do que normalmente a gente se oferecia. E esses serviços, essa formação, essas redes de network faz com que os resultados delas comecem a performar melhor e você começa a ter mais empresas, não só geridas por mulheres, mas um percentual maior de empresas eficientes. Isso tem um impacto econômico muito grande. Então, essa é uma discussão, por exemplo, que investidores têm olhado, têm surgido índices de diversidade, de questões de gênero, têm surgido mais perguntas sobre essa questão de equidade. E, por exemplo, num banco como a gente, que faz produto para N tipos de pessoas e empresas para quase o Brasil inteiro, é quase impossível. A gente trabalha o tema internamente porque não dá para ter produtos e serviços para uma sociedade que é diversa se a mentalidade, se as pessoas aqui também não tiverem é incapaz de fazer isso. Então, essa é uma variável de inovação. Então, daqui para frente, eu acho que cada vez mais você vai ver coisas como a discussão de currículos sem a gente ver o gênero, mais focado na sua experiência, na sua capacidade de fazer, inclusive na sua jornada, em produtos que também são, até porque a tecnologia vai ajudar a fazer isso, a customizar, tá? A gente estudar grande parte do mercado e falar, puxa, para você que está nessa fase, então, as coisas que mais estão funcionando para as pessoas são essas. Então, acho que vai ajudar cada vez mais a implementar essa tendência. E eu acho que do lado, inclusive, das questões ambientais, a gente já enfrenta restrições fortes. Então, o nível de adaptação que cada um de nós vai precisar ter, tá? E as empresas vão precisar ter para isso, para mitigar, seja esse lado do risco, e para usar essa mentalidade, só cresce. Seja porque você está buscando um resultado que vai ter menos risco e, portanto, mais retorno, seja porque vai ser muito difícil você ter um negócio e atrair pessoas para trabalhar com você se você tiver uma mentalidade do tipo ganho dinheiro e não estou nem aí com o resto. Acho muito difícil mesmo, a gente já vê isso nas faculdades onde a gente vai buscar pessoas, nas pessoas que trabalham aqui. E se você não conseguir atrair agora, essa também é uma pergunta do investidor, em 10 anos, você vai ter liderança, né? Então, como é que essa empresa vai estar fazendo aqui? Isso vale para, desde pessoas que vêm trabalhar
nas empresas, até quem vai comprar seu produto. Tá? E a gente fala, há 10 anos parece uma eternidade, né? Uhum. 2030, que é a primeiro target, por exemplo, do Acordo de Paris, dos ODS, está aí. E já tem, assim, milhões de empresas se movimentando nesse sentido. A tendência é essa. O desafio é gigante. Né? E a mobilidade, eu acho que das pessoas, passa por duas coisas. A primeira, o próprio engajamento das empresas. Tá? Eu uso um dado que falo que das 200 maiores economias do mundo, né? Considerando aí PIB ou faturamento, 154, na verdade, são empresas. É um dado da ONU. Então, as empresas têm um papel muito relevante, inclusive, não só nessa prática, mas como na conscientização, seja das pessoas que trabalham com ela, seja do próprio consumidor, das redes de formadores de opinião, a própria imprensa, que também ajuda a escalar isso. Sim. E esse é um dos grandes compromissos que a gente tem. Porque, de fato, vai ser assim. As restrições do ponto de vista ambiental, a gente não vai ter controle. Então, elas ocorrerão, elas já estão ocorrendo. Sim. Então, a qualquer empresa, negócio que nasce hoje, o mínimo é adaptação, não é o máximo, né? O mínimo é adaptação, o máximo é inovação. Sim. E é justamente isso que você falou, que a gente está vendo, começando a ver nas empresas, que acabam recebendo mais pitch de investidor. A gente vê, inclusive, o Venture Capital agora olhando, que é o clássico fundo de olhar para empreendedorismo, e o surgimento do que a gente chama de fundos de impacto. A gente tem já estratégias aqui no banco, uma gama bem importante de investidores perguntando por fundos que são medidos pelo seu resultado financeiro, mas também pelo impacto social e ambiental que ele gera. Mas por quê? Porque eu vou alocar meu recurso aqui e, na verdade, eu sei que um fundo que gera resultado dessa forma, ele tem muito mais eficiência no tempo. Então, já tem, até por proteção, porque eu sei que também não tem muito ativo desse tipo, às vezes até num conceito de hedge, falo, eu queria ter um pedaço disso na minha carteira, porque eu acho que funciona. Então, eu não tenho dúvida de, assim, com a minha experiência, inclusive, de ter trabalhado, né, ao longo da vida, que tem mercado financeiro fora disso no tempo. Tá? Ele vai virar bal. Tá? E, Gustavo, o que você vê dos seus investidores que eles vão procurar daqui para frente em relação à sustentabilidade, investimento, retorno? À medida que as empresas, especialmente os bancos, olhando muito mais para o nosso setor aqui, trazer cada vez mais informações, e não só uma vez por ano no seu relato integrado, trazer aquela informação naquele ano, mas trazer essa informação, trazer os KPIs, sempre que possível, e atualizado, mas no seu discurso recorrente, justamente quantificando e precificando isso para o mercado, você vai ter um crescimento muito grande, usar a palavra em inglês aqui, do awareness, né, do conhecimento da causa. E isso naturalmente vai permeando todas as camadas. Eu acho que tem um ponto que tem muita gente, que a Denise até tocou brevemente aqui, que eu acho super importante, a questão de pessoas, a questão de propósito das empresas. Cada vez mais a gente vê o pessoal saindo das universidades, buscando empresas que têm um propósito, que eles se identificam com aquele propósito. Sim. E, acredite, ganhar dinheiro não é um propósito. A empresa ser lucrativa não é um propósito para eles. Exatamente. Qual é o propósito? Qual é a razão da sua existência? Você traz o que para a sociedade? Qual é o benefício que eu trago? Como você faz as coisas? Exatamente, como você faz as coisas. A maneira que você escolhe, inclusive. Eu acordo de manhã, vou ter prazer de ir para lá, porque... Então, assim, tem um investimento enorme que está sendo feito justamente pelas empresas que já criaram essa mentalidade, justamente nesse aspecto, porque isso passa rápido, como a Denise colocou, 10 anos passa rápido. E se você não construiu isso ao longo de 10 anos, você não atraiu as melhores pessoas ao longo desses 10 anos. E quem faz a empresa, no final das contas, são as pessoas. Exatamente. Então, cada vez mais a gente começa a receber perguntas de como que você... Qual é o propósito? Qual é o seu objetivo? E os investidores buscando isso, porque a gente é feito de pessoas, no final das contas. E se a gente não consegue atrair a maior diversidade possível de formas e maneiras de pensar, por isso que a questão de diversidade é tão importante. Porque você traz olhares diferentes, e a gente precisa ter os olhares mais diversos possíveis para que a gente consiga discutir e trazer os melhores produtos e inovação para dentro. Você suga todo o oxigênio que tem aquela empresa e a empresa vai definhando, entra em estado de entropia lentamente ao longo do tempo. E acredito que o mercado cada vez mais percebe isso. Então, mas voltando ao ponto principal, o grande desafio que eu vejo muito das empresas que já têm mais
essa cultura, no nosso caso, justamente esse ponto, justamente trazer isso cada vez mais para o mercado, a importância, mas não com um negócio adicional, como eu falei no começo, mas isso de forma natural, entremeado na nossa estratégia, de forma natural. Não é, vou falar sobre sustentabilidade, não vou falar de governança, porque quando eu falo de crédito, eu já estou falando disso. Quando eu falo de pessoas, eu estou falando disso. Quando eu falo de clientes, eu já estou falando disso. Isso é sobre boas práticas de negócio. Sim. Eu acho que a melhor forma de traduzir para mim é isso. Boas práticas de negócio hoje, elas permeiam, elas são permeadas por isso, elas permeiam esse tipo de coisa. Não dá para imaginar governança sem isso, não dá para imaginar um produto gerando impacto negativo e desconsiderar que assim, isso não é o que a gente acorda de manhã para fazer, nem eu, nem você, e muito menos as pessoas vão escolher coisas assim. Tá? Então, eu acho que o grande desafio passa por a gente conseguir comunicar mais e, como o Gustavo falou, isso ou é cultura, ou ele, na verdade, é muito difícil mudar. E a cultura de uma empresa, ela inclui e exclui. Então, ela de verdade, eu acho que ela exclui quem naturalmente não está, e aí ela cada vez mais alimenta uma mentalidade da tomada de decisão, da escolha do que fazer e como fazer, que se traduz no resultado dela, não o contrário. E a gente vê, no último ponto, a gente vê as tendências no mercado de capitais cada vez mais migrando para capital de longo prazo. Exatamente. Cada vez mais para capital de longo prazo. E por isso que essas discussões todas de sustentabilidade, propósito, são tão importantes nesse momento. Então, cada vez mais as pessoas e o próprio investidor olha para isso, porque você mostra financeiramente que a performance dos fundos que olharam a longo prazo é muito melhor do que o cara que teve um ganho muito grande num ano e no outro ano teve a volatilidade. A volatilidade é enorme. Sim. Então, como a maior parte do dinheiro é de longo prazo, isso tem migrado para a indústria e tem mudado muito a forma de olhar. Os índices, os fundos que aplicam em índices, têm ganhado um peso cada vez maior, porque tem mostrado que esses fundos que aplicam em índices, para você fazer parte do índice, seja do Dow Jones Sustainability Index, do Easy, você tem que atender características específicas, a performance financeira dessas empresas é melhor do que as que estão fora. Sim. Então você acaba atraindo muito mais recursos, e isso traz uma demanda cada vez maior. Então você vai, esse embate vai só aumentando a qualidade da discussão e demandando cada vez mais que as empresas tenham maior transparência e mensurem de forma correta e consigam trazer isso de uma forma mais clara para o mercado, o que eles estão fazendo, como eu consigo mensurar impacto e como que isso se traduz na nossa performance e, no final de contas, resultado para a sociedade e para o investidor. Eu acho que o falso paradigma entre rentabilidade ou sustentabilidade está assim, finito. Tá no fim dos tempos. Eu acho que não existe a rentabilidade sem sustentabilidade. Olha, muito obrigado, Denise. Obrigada. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos que assistiram a mais um Comunica FIPECAF e até a próxima.